Gaston, na Carolina do Sul, é um lugar pequeno e bastante isolado, uma cidadezinha que fica logo ao sul do Distrito de Colômbia. A população dessa cidade nunca ultrapassou 2.000 habitantes, pois a cidade era realmente pequena. E para mim, isso era ainda mais evidente, já que eu vinha de Roanoke, na Virgínia. Depois que minha mãe perdeu o emprego, a gente meio que foi forçado a se mudar para lá, e eu me lembro de ter ficado emburrado o caminho todo. Porque para mim, os únicos amigos que eu ia conseguir fazer lá seriam as formigas e um sol que nunca ia embora. Assim que nos mudamos para nossa casa, fui explorar a vizinhança para fazer amigos. Naquela época, eu não sabia andar de bicicleta e mal conseguia ficar em cima de um skate, mas decidi ir com ele mesmo assim. Percorri a rua que saía da frente de casa até um beco sem saída que parecia subir um pouco. Sentada do lado de fora, na frente do porte dela, havia uma garotinha que usava óculos e devia ter uns 10 ou 11 anos, assim como eu. Naquela época, não havia mais ninguém para conversar. Então, perguntei o nome dela. Ela disse que se chamava Lili. Ela adorava brincar lá fora, enquanto eu não gostava. Mas tínhamos um interesse em comum, videogames. E eu sabia que, por isso, nos daríamos muito bem. Porém, havia algo que ela não me contou durante as semanas em que nos divertimos juntos. Ela realmente adorava filmes de terror. Quanto a mim, eu era um verdadeiro medroso e odiava tudo o que pudesse me assustar. Então, é claro, eu não gostava muito desse lado dela. Para piorar as coisas, ela tinha uma tonelada de bonecos, filmes de terror e um monte de fitas cassete. Uma das piores obras assustadoras já vistas. Tudo isso acumulado no quarto dela. Toda vez que eu a visitava, ela fazia questão de me assustar com uma das suas figuras do Freddy Krueger, ou me fazia assistir filmes como O Massacre da Serra Elétrica com ela no escuro. Além disso, o quarto dela era bem especial, não parecia nada com um quarto de menina. Ela tinha uma beliche, mesmo sendo filha única e morando só com a avó. Ela dormia na cama de baixo, com suas bonecas e figuras na de cima. A avó dela não reformava a casa por não ser muito rica. No quarto da Lili havia buracos na parede, o que deixava o ambiente ainda mais assustador, especialmente quando assistíamos a filmes. Um dia, quando ela percebeu que eu odiava tudo o que ela me fazia assistir, ela começou a me contar lendas urbanas. A maioria delas era sobre a nossa cidade em geral, e algumas sobre o nosso bairro em particular. Mas eu não acreditava nessas coisas, ou pelo menos até ela me contar a lenda da Colina do Enforcado. Cerca de 1 ano após nos conhecermos, estávamos pedalando no nosso bairro. Foi a Lili quem me ensinou a andar de bicicleta. Ela parou em frente a uma casa que chamamos de Covil dos Viciados. Acho que não vale a pena entrar em detalhes e explicar por que a gente chamava assim. Lili parecia observar o pequeno caminho ascendente atrás do covil. Ela tinha o dom de sempre encontrar um novo lugar na vizinhança para me mostrar. Então, é claro, quando ela fez sinal para eu segui-la por aquele caminho, eu fui atrás sem questionar. O caminho subia uma colina e estava coberto de areia e pedrinhas, que poderiam nos derrubar se não tomássemos cuidado. Durante a subida, parecia que as árvores se fechavam ao nosso redor. E continuamos assim até o topo do caminho. Além das garrafas espalhadas pelo chão, só havia grandes postes telefônicos naquele lugar, se estendendo até onde a vista alcançava. Não fosse a floresta bloqueando a vista, pensaríamos que aquilo continuava ao infinito. O lugar não parecia muito interessante. Eu esperava que ela me levasse a um cemitério ou outro lugar assustador. Mas assim, à luz do pôr do sol, a paisagem diante de nós era especialmente magnífica. Achei que ela encontraria uma forma de me assustar. Mas em vez disso, ela apenas se virou para mim com a expressão mais séria e carrancuda que eu já tinha visto nela. Pronto, chegamos, à Colina do Enforcado. Sussurrou ela, a Colina do Enforcado. Isso é uma referência das suas histórias? De certa forma, mas essa é verdadeira. Revirei os olhos pensando nisso, como ela queria que eu acreditasse nessas histórias. Ela continuou me olhando, esperando minha resposta. Como pode se chamar Colina do Enforcado? Não há enforcados aqui e colinas em toda parte. Bem ali, olha. Ela apontou para um poste telefônico situado entre as duas colinas mais próximas. Um pequeno riacho corria no meio dela, e o poste em si parecia mais assustador do que a história dela. Roy Terrence. Ela murmurou. Quem?
Não haveria lenda do enforcado se não houvesse um enforcado, não é? Ela desceu de repente a primeira colina com sua bicicleta laranja, e eu tentei segui-la, mas a minha bicicleta não era tão boa quanto a dela. Não só a minha era de um vermelho desbotado, mas ainda por cima, a corrente quase encostava no chão. Não precisou de muito para que os galhos das árvores ao redor e os gravetos se enrolassem nela. Antes que eu percebesse, caí de cabeça e rolei até o final da colina. Caí de joelhos e um grande splash pôde ser ouvido. Felizmente, havia apenas alguns centímetros de profundidade no riacho. Quase chamei a Lili para pedir ajuda, mas percebi que ela tinha parado um pouco mais à frente e estava com os olhos fixos no topo do poste telefônico. Um pouco de ajuda não seria nada mal, por favor, gritei. Lili desviou o olhar do poste apenas para me resgatar do riacho e me colocar de pé. Depois disso, ela voltou a encará-lo, como se estivesse vendo alguma coisa. Quem ou o que você está procurando mesmo? E eu resmungava de frustração. Ia ficar ruim se ela me fez vir até aqui à toa, ainda mais depois de eu ter machucado o joelho. Eu não tinha sentido dor antes de sair da água, mas depois disso, doía pra valer. Roy Terence é o dono da pequena cabana visível atrás das árvores. Eu não tinha notado a cabana antes disso. Ela ficava logo atrás de um enorme carvalho, mas a cabana em si não era muito grande. Depois que a esposa e os filhos o deixaram, ele se enforcou usando o cabo do poste, bem acima de nós. Os policiais não encontraram muita coisa quando vieram buscar o corpo, porque ele já tinha queimado quase todo. A lenda diz que quem estiver por perto na hora da morte dele acaba enforcado no fio junto com ele. Ah é? Então me diz, que horas isso supostamente acontece? Pela primeira vez em minutos, sua expressão séria se transformou em um sorriso torto. Depois, ela deu de ombros para me mostrar que não sabia. E você propõe o quê? Que fiquemos aqui esperando? Mesmo com muitas desculpas para não ficar, acho que vou escolher aquela. Está tarde e minha mãe vai me esperar para o jantar. Eu preciso voltar para casa. Tá bom, tudo bem. Diz pra sua mãe que você vai dormir na minha casa amanhã à noite. E eu vou dizer o contrário pra minha avó. E me encontra aqui às 19 horas. Mesmo tendo um mau pressentimento, decidi aceitar. Eu sabia que ela mentia, não me custava nada. E ir até lá com ela só iria confirmar esse ponto. É verdade que nenhuma dessas histórias tinha me parecido real até então. Mas a mudança de tom que ela teve quando me contou essa história acrescentou um pouco de credibilidade, porque quando ela me contou as outras histórias, ela não parava de rir. Enquanto voltávamos para casa, os últimos raios de sol sumiam. Eu perguntei pra ela, por que você parecia tão... séria? Normalmente, você ri de absolutamente tudo. Eu perdi meu avô por causa de Roy Terence. Minha avó estava com ele quando tudo aconteceu. Você nunca se perguntou por que ela era tão desagradável sempre? A avó dela era realmente brusca, mas eu nunca tinha pensado em perguntar o motivo. Se tudo isso fosse uma mentira elaborada por Lili, ela realmente se empenhou para me convencer. Ao ir dormir naquela noite, tive um pesadelo horrível. Como a maioria das pessoas, eu não conseguia me lembrar de tudo. Tudo o que eu sei é que tinha a ver com Roy. Mesmo com o calor intenso daquela noite, acordei tremendo. O dia correu bem e às 18 horas comecei a preparar minha mochila. Dentro, coloquei uma lanterna e alguns pacotes de salgadinhos. E às 18h30, corri feito um louco para encontrar a Lili. Devo admitir que estava bem animado. Então, finalmente, por volta das 18h50, cheguei perto do riacho, onde Lili já tinha acendido uma pequena fogueira. Ela estava assando marshmallows ali. Ao ver isso, eu sabia que se não tivesse vindo, ela ficaria muito decepcionada. Então, como é que isso vai acontecer? Vamos acampar aqui a noite toda. Afinal, a gente nem sabe quando ele vai aparecer. E eu digo, depois de engolir meu marshmallow, ela disse... Eu vou esperar o tempo que for preciso. Como você quiser. E eu respondia sentando ao lado do fogo. Depois, tirei um pacote de batatas fritas que eu tinha trazido. Após cerca de 3 horas, os primeiros grilos já haviam iniciado seu canto incessante. Enquanto o sol já tinha se posto completamente, eu comecei a me sentir irritado e um pouco estranho também. Lili, por sua vez, estava bem acordada, com as mãos grudadas no seu pacote de marshmallows. Ela começou a encarar fixamente o poste telefônico. Lili, estou cansada. E se eu não vi um cara enforcado e carbonizado na próxima hora, eu vou embora pra casa.
disse ela, enquanto enfiava mais marshmallows na boca. Comecei a olhar para o fogo e comecei a cochilar. E bem quando eu estava prestes a adormecer, um grande estalo ecoou pelas colinas e até dentro da floresta. Me endireitei imediatamente, ainda vendo tudo embaçado, enquanto meus olhos tentavam se ajustar. Mal conseguia distinguir a silhueta de Lily. Ela estava com a boca escancarada, os olhos arregalados, fitando o poste telefônico. E seguindo o olhar dela, apesar da escuridão, achei que via alguma coisa bem no alto do poste. Num instante, Lily pulou na bicicleta e começou a pedalar, com um saquinho de marshmallow ainda nas mãos. Consegui me levantar e subir na minha bicicleta. Pedalei como um louco antes de perceber que a corrente tinha escapado. Maldita bicicleta. Enquanto meus olhos se acostumavam cada vez mais com a escuridão, olhei novamente para o topo do poste e o que vi me deixou apavorado. Roy Terrence não era mais realmente uma pessoa, mas sim uma silhueta de carne pendurada. Carne negra, como a noite, pendia de seus ossos. Sua expressão facial, embora fosse difícil de ler, parecia ser uma mistura de agonia e alegria. E aquele olho, o único olho que lhe restava, estava profundamente afundado em sua órbita. E me olhava fixamente, com um ódio absoluto, e bem no momento em que tive a impressão de que ele ia tentar descer para me pegar. O pobre pedaço de coluna vertebral que prendia sua cabeça à pilha de carne que representava seu corpo se soltou, fazendo um barulho horrível. A cabeça dele caiu no fogo, o que Lily tinha feito. E pouco antes do fogo reduzi-la a pó, a cabeça dele me deu um sorriso perturbador. Quase no topo da colina, percebi que tinha conseguido me mover. Segui os rastros de pneu deixados por Lily. E, estranhamente, elas iam em uma direção oposta à do nosso bairro. Mas quando cheguei ao topo da colina, vi uma silhueta magra se movendo acima do chão. Soltei um grito de surpresa. A bicicleta da Lily, a linda bicicleta laranja que ela tanto amava, estava caída no chão, aos pés de outro poste telefônico. E bem no alto dele, o corpo da Lily estava pendurado, sem vida. Na verdade, já não parecia mais com a Lily. Ela não ficou nos cabos do poste tanto tempo quanto o Rui, o que tornava a visão ainda mais assustadora. Ela estava parcialmente carbonizada. Seus olhos saltavam das órbitas, acentuando a expressão de choque em seu rosto. O que restava de seus longos cabelos estava parcialmente queimado, eriçado em sua cabeça, e saía fumaça deles. Dava da impressão de que uma multidão de cabos estava apertada ao redor do pescoço de Lily, como dezenas de jiboias. E ainda, em seu braço queimado, dava para ver seu saquinho de marshmallow que havia derretido e se misturado à sua pele. Depois disso, a investigação policial não revelou muita coisa, e o corpo de Lily nunca foi encontrado. Eles vasculharam toda a área, mas não encontraram nenhuma prova de que alguém além de nós esteve lá. Pedi que verificassem os postes telefônicos, mas garantiram que não havia provas de adulteração. As buscas continuaram por 3 semanas, e quando a polícia finalmente abandonou a investigação, a avó de Lily faleceu. Nos dias que antecederam sua morte, ela não disse uma única palavra. Ela se limitava a olhar fixamente para uma foto dela e do marido, que sempre mantinha nas mãos. Após a casa da avó de Lily ser esvaziada, os policiais gentilmente me ofereceram para ficar com os pertences do quarto dela. A coleção inteira dela de filmes de terror, suas figuras e todo o resto foram doados para associações a meu pedido. Anos se passaram e minha família e eu já deixamos a cidade desde então. Mas alguns anos depois eu voltei lá. Pouco restava do lugar onde Lily e eu vivemos, a pior experiência de nossas vidas. Depois de dizer algumas palavras para o meu amigo que eu sentia tanta falta, eu estava prestes a ir embora quando percebi algo pelo canto do olho. Pendurado em um poste telefônico, havia um pacote de marshmallow meio carbonizado.